Boa tarde, Necésio. Boa tarde, turma. Meu nome é Lucas Quintela e hoje eu vou falar um pouco sobre um processo de forjamento chamado recalcamento, ou recalque. Bom, é um processo de conformação mecânica que tem como objetivo reduzir a altura da peça e aumentar, assim, sua seção transversal. E ele é feito através de uma compressão direta da peça. No vídeo ao lado, no GIF ao lado, mostra exatamente esse processo, com a matriz superior, uma matriz inferior, e a matriz superior levando a energia para a peça, fazendo exatamente esse processo. Bom, ele pode ser realizado por uma matriz aberta e por uma matriz fechada. Também pode ser realizado tanto na vertical quanto na horizontal, sendo na horizontal mais utilizado por ser uma operação industrial, por ser uma operação de produção em massa. E eu vou explicar isso a seguir através das aplicações. Porque a principal aplicação desse processo é a produção de pregos, parafusos e ferragens. E como essas peças, esses materiais são muito utilizados, você precisa produzir em massa. Então, esse processo é um dos mais utilizados, é o processo de forjamento mais utilizado, um dos mais utilizados, exatamente por causa disso. Porque para produzir pregos, parafusos e ferragens semelhantes, você precisa ter uma agilidade maior por eles serem muito utilizados. E no vídeo a seguir eu vou mostrar exatamente isso, mostrar uma máquina recalcadora funcionando para vocês poderem ver o quão rápido é. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento da máquina que estava no vídeo anterior. Então, primeiramente, o que você faz alimentar a máquina com um arame, né, até ela chegar ao batente. O segundo passo é retirar esse batente, é subir o batente e pressionar o arame com um mordente, para ele ficar fixo naquele local, o local certo. Um mordente, ou pode ser chamado de matriz também. O terceiro passo é você fazer o avanço do punção até a peça. E o quarto passo é você fazer a pressão, é você fazer a força desse punção na peça para poder conformar a cabeça do prego ou de um parafuso. Bom, por último, eu vou falar um pouco sobre o cálculo principal que é utilizado para fazer esse tipo de processo, que é calcular a força de forjamento. Bom, se a gente fosse imaginar uma situação ideal onde não existe nem força de atrito e nem transferência de calor, nossa força se baseia na seguinte forma. Força é igual a tensão de escoamento ou deformação vezes a área. Só que, como a gente trabalha com situações reais, a gente precisa considerar esse atrito e essa transferência de calor que existe entre a matriz e a peça. Então, a nossa fórmula passa a ser F é igual a KF, que é o fator de forma de forjamento, vezes a nossa tensão de escoamento, a deformação, vezes a área. Então, nós adicionamos esse fator de forma de forjamento. E no slide a seguir, eu vou falar um pouco mais sobre esse fator de forma. Bom, nesse fator de forma, a gente considera tanto o coeficiente de atrito quanto a transferência de calor. A gente faz essa consideração de transferência de calor pela razão diâmetro da seção transversal e a altura da peça. Por quê? Se a gente imaginar uma situação ideal, a gente vê que não há embarrilhamento. Agora, se nós imaginarmos uma situação real, a gente sabe que existe um embarrilhamento exatamente devido à força de atrito entre a matriz e a peça. Com essa força de atrito, ela reduz esse efeito de embarrilhamento nas extremidades, onde está em contato com a matriz. Reduzindo esse efeito de embarrilhamento,
entre as extremidades, acontece exatamente a forma da peça. Se a gente considerar que minha peça foi feita a quente e a nossa matriz estava fria, quando colocamos nossa peça entre as nossas matrizes, há uma transferência de calor da peça para a matriz. E no meio da peça, o calor fica maior, fica mais concentrado do que nas extremidades. Então o efeito de embarrilhamento fica mais visível no centro da peça do que nas extremidades. E é exatamente o que deixa naquele formato também. É uma das influências. Então, quanto maior a minha razão, diâmetro, altura, maior é a minha área de contato da peça com a minha matriz. Se é maior a minha área de contato, eu tenho mais atrito e eu tenho mais transferência de calor também. Então é por isso que eu considero dessa forma. Então o meu fator de forma, ele fica com a seguinte fórmula. KF, que é o fator de fórmula, é igual a 1 mais 0,4 μ vezes d, que é o nosso diâmetro da seção transversal, ou pode ser também a largura da minha peça, porque eu posso trabalhar com uma peça sem ser cilíndrica, e isso dividido pela altura da peça. Então, nesse caso, eu já estou considerando o atrito existente e a transferência de calor na superfície das matrizes. De recalcamento é isso.